contigo. Que aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Todos. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Repita mais uma vez, irmãos, o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém. Podeis tomar assim. Sou grato, primeiramente, a Deus pela oportunidade que é confiada a mim em trazer algo da parte dele para a amada igreja. Agradeço ao pastor Cleiton Góes, que dia 31, na virada do ano, pediu que me colocasse na escala com os obreiros que estão aqui. É uma responsabilidade imensa. Aqui tem homens, conhecedores da palavra. E desde que foi passada a escala, irmãos, que eu comecei a orar e a pedir a Deus, confesso aos irmãos que meu coração, aquele frio na barriga, costuma dizer, normal. Significa que nós estamos entregues falando do Espírito Santo, porque ele está no controle. Mas o que me chamou a atenção foi que essa pregação, e desde que foi passada a escala, Deus ele falou para mim o capítulo que era para me estudar. Porém, mediante que nós íamos estudando, nós íamos lendo, o que Deus ele queria falar para a igreja. E desde que eu comecei a ter a oportunidade de trazer uma saudação para nós somos pregadores, eu sou um pregador, Deus ele só agiu comigo uma vez dessa maneira, uma vez. E quando Deus ele começava, nessa vez que ele me utilizou dessa maneira, que ele não passou para mim qual seria um tema específico, nós trouxemos dentro do capítulo que ele queria. Quando Deus ele começar a me usar, interessante que ele, quando nós começamos a pregar, a trazer o que Deus ele queria, Deus ele me mostrando para quem que era a palavra. Mas ele não permitia que saísse o nome da pessoa. Eu sei que eu não costumo pregar com os olhos fechados, e naquela ocasião Deus ele permitiu que eu ficasse com os olhos fechados. E quando no término da mensagem que eu abri, justamente aquela pessoa que Deus estava falando no meu coração era a pessoa que estava chorando e demais. Então assim, eu não sei para quem Deus ele quer direcionar a palavra dessa noite. Eu só sei o seguinte: Deus ele está falando com uma pessoa, ele já falou na palavra do meu coração. Eu coloquei a planta dos meus pés dentro na igreja do Senhor, aqui, Deus ele falara no meu coração que hoje ele marcou um encontro para contigo. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que você entrou aqui, o que você tem pedido a Deus, também não sei para onde que a palavra vai ser direcionada, mas eu sei que hoje ele marcou algo contigo. Que você possa estar com o teu ouvido gravado, com o teu coração aberto. Talvez possa ser que seja a última oportunidade que ele está te dando. Deus, ele, quando ele dá a oportunidade, quando ele dá a oportunidade assim, nós não devemos deixar passar, nós devemos abraçar. Amém? Amados, quando nós começamos a estudar dentro desse livro, o livro de João, os 4 evangelhos de Cristo, segundo os teólogos, aqueles que gostam de estar lendo, estar estudando, meditando constantemente na Bíblia, é o livro mais estudado no planeta. Sabemos que cada evangelho ele foi direcionado para um povo. E o evangelho de João ele foi direcionado para nós, para o povo judeu, para o povo que estava, para o povo da igreja. E Deus ele marcou, e trago para mim esse livro, uma das mais belas histórias da Bíblia Sagrada, que é a história de Nicodemos. Por que, irmão Márcio? Porque eu trago para mim que aqui, dentro do capítulo 3 do Evangelho de João, está o texto áureo da Bíblia Sagrada, que diz: porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele
aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou o mundo de tal maneira. A pergunta é: qual é o pai ou qual é a mãe que daria o teu filho para morrer na cruz do Calvário? Eu me lembro muito bem, e essa foi uma das perguntas que foram colocadas em uma escola bíblica dominical alguns anos atrás, lá no Rio. E alguns irmãos falaram: não, meu filho não, minha filha não. Sabe por quê? Não é Deus, irmãos. Só Ele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Se você hoje adentrou por essas portas, se você hoje está aqui dentro, se você glorifica, se você respira, se você bebe água, se você ri, se você sente tristeza, alegria, foi porque Ele morreu na cruz do Calvário para que você hoje pudesse ter essa oportunidade. Porque Ele pagou um preço que ninguém poderia pagar. Ninguém na face da terra poderia pagar. Mas Ele pagou para mim e para você estar aqui hoje adorando, glorificando e exaltando o nome dele. Ainda tem aqueles que falam: hoje eu não vou não, hoje eu vou ficar aqui vendo Fantástico. Começou alguns campeonatos regionais, vou chegar um pouquinho tarde. Mas quando ele estava lá no alto, ele olhou para baixo, ele não viu nada disso. Ele falou: não, ele era verbo, ele se transformou e veio, abdicou, e veio si mesmo, pagou o preço por ti e para mim. Mas não é isso que Deus está me direcionando, é só a introdução. Deus ele me trouxe meu conhecimento a respeito de Nicodemos. É uma leitura que nós começamos a ver aqui tremenda. Cada versículo que nós meditamos, cada versículo que nós começamos a ler tem uma profundidade tremenda. Se nós começarmos a adentrar mesmo em cada versículo que está aqui, viraria vigília, por aí iria, mas o tempo não nos deixa a isso. O historiador Flávio Joséfo, ele quando começou em um dos seus livros a falar a respeito de Nicodemos, ele nos trouxe um fato que nem eu mesmo sabíamos. E estudando, observando essa situação, nós vimos que lá atrás, quando Jesus tinha 12 anos, o evangelista Sandro, esse mesmo Nicodemos ao qual nós falamos, nós lemos aqui, era um que estava ali, ouvindo o mestre pregar. Era um que estava ali, observando aquele menino de 12 anos pregar. Sabemos que lá atrás, quando o povo se reunia entre aquelas festas que tinha em Jerusalém para ir, de Nazaré para Jerusalém, teria que ir em quantidade, porque muita coisa surgia no caminho. Eram muitos assaltos, muitas emboscadas. Então o povo ele se reunia com seus familiares, com seus parentes, com seus amigos, e saíam para aquelas festividades anualmente, ali para adorar e glorificar o nome do Senhor. E chegava ali em Jerusalém para estar ali glorificando e exaltando. Porém teria uma festa, que era a Páscoa. E todos aqueles meninos, judeus, quando ele completava 12 anos, eles chegavam à idade de homem. E foi justamente com essa idade que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no meio dessas festas que estavam lá, que sua mãe e seu pai voltou, pensando eles que eles poderiam estar com os seus parentes, com os seus amigos, retornaram para sua casa. E no meio do percurso, eles se atentaram ali e observaram que ele não estava ali. E voltaram para procurar. Quando chegaram lá, viram o menino pregando, falando, parecia um adulto. E todos aqueles doutores, aqueles escribas, que eles meditavam de dia e de noite na palavra do Senhor, estavam perplexos conforme a desenvoltura daquele menino. E falavam com uma unção tremenda, com uma autoridade tremenda, que espantava aqueles homens que estavam ali anos estudando a palavra do Senhor. E havia um homem que estava ali que foi impactado. Ali começou a entrar a semente da palavra do Senhor. Ali começou a entrar a semente da graça, porque eles conheciam muito bem do Torá, eles conheciam muito bem da lei, mas a graça estava chegando naquele momento, Então Nicodemos, ele foi o primeiro contato com o Senhor. Quando ele tem a oportunidade no capítulo 3 do Evangelho de João de estar com Jesus, ele se preocupou com uma coisa: em ir à noite, em procurar o Senhor à noite, porque a Bíblia diz que
Nicodemos era um príncipe do Sinédrio, era um sacerdote. Se nós começarmos a meditar, nós começarmos a estudar a palavra, nós vamos ver que tem dois Sinédrios. Um que compõe de 23 pessoas, que é como se fosse um estado, e um maior com 71, que é o principal, que julga todas as causas. O nosso irmão Nicodemos, ele fazia parte desse, que tinha 71, ou seja, estava como se fosse um escalão maior. A preocupação de Nicodemos era, se ele fosse de dia, o pessoal do Sinédrio poderia vê-lo e ir contra a sua vida. Então ele falou, eu vou à noite, que provavelmente estão todos dormindo, não vão me ver. Mas já era da vontade do Senhor que ele caminhasse e viesse à noite estar com ele ali. Porque não é de madrugada que a filha está menor? Não é de madrugada, não é que tem poucos orando, tem poucos clamando, tem poucos buscando, tem poucos jejuando, tem poucos intercedendo pelaquela coisa que você pede, que você quer. Não é de madrugada que são poucos que estão ali na fila, ali incomodando o Senhor. Eu preciso, eu quero. O Senhor me abençoa, abençoa meu filho, liberta, salva. De dia é fácil. É fácil julgar Nicodemos. É fácil criticar Nicodemos. Mas ele se escondeu. Ele fugiu do povo do Sinédrio, dos sacerdotes, dos príncipes, aqueles que estavam ali. Mas nenhum deles, dos 71 que estavam ali, nem de madrugada buscaram o Senhor. Nem de madrugada. Ao contrário, o que estavam ali, muitos deles estavam esperando algo para tramar contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pedi vocês para ler novamente: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é quando a palavra é lançada e entranhada no teu coração e no meu. Quando nós não conhecíamos a Jesus, quando nós estamos lá fora, nós estamos nascidos da carne. Quando você estava lá fora, fazendo tudo aquilo que não provia da vontade do Senhor, você era nascido da carne. A partir do momento que você aceitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida, és nascido do Espírito. Nicodemos estava procurando nascer do Espírito. Nicodemos estava buscando o único que poderia fazer ele novamente a nascer do Espírito. Se você está aqui hoje glorificando e exaltando o nome do Senhor, se você está aqui hoje com o coração contrito, aquebrantado, se você está aqui hoje com o coração de adorador, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, abençoa, Senhor, esse culto, derrame da tua Shekinah, derrame da tua glória. Se você está aqui hoje com esse pensamento, você é nascido do Espírito. Agora, se está com pensamento lá fora, irmãos, preocupado no que vai acontecer amanhã, preocupado se chegará no trabalho e vai ser mandado embora, preocupado com a dívida que tem que ser paga, preocupado com o esposo ou com a esposa, aí você está em cima do muro. Você está em cima do muro. E o cristão, ele não pode ficar em cima do muro. Nicodemos começa um diálogo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa a indagar o nosso Senhor. E Jesus, ele falando com ele, diz para ele que era necessário que ele nascesse de novo. Era necessário que ele viesse a nascer novamente. Nicodemos fica perplexo, creio eu, e olha para ele e diz: mas como eu poderia adentrar novamente ao ventre da minha mãe? Só que Jesus ele estava falando na esfera carnal. Ele estava falando na esfera espiritual. Desde que iniciou o capítulo, a esfera de Cristo ali é espiritual, não é carnal. Mas Nicodemos não podia alcançar naquele momento, porque ele ainda não conseguia alcançar o que verdadeiramente Deus ele queria com ele. Só nos versículos mais à frente que ele vai começar a ser impactado pelo Espírito Santo de Deus. Chega um ponto da conversa que Jesus vira para ele e fala: mas você é mestre de Israel e você não sabe disso? É conhecedor da palavra e não sabe disso? Quando eu comecei a prestar atenção nesse versículo, eu me lembrei de um professor meu no seminário, em que ele falava conosco. Ele falou: minha preocupação maior, evangelista Sandro, de formar vocês no seminário, não é que vocês simplesmente saiam daqui conhecendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é Gênesis, não.
A minha preocupação maior é que a palavra de Deus adentre no vosso coração e ali ela fique e vocês deem fruto. Porque nós vemos muita gente que tem um conhecimento abrangente, muita gente que conhece a Bíblia de ponta cabeça, mas quando chega aqui em cima para poder falar, é um sepulcro caiado. E aquele que muito mal sabe falar, fala Jesus e sai meio torto, mas quando ele pega o microfone para falar, é uma chequinha de Deus. A igreja não consegue se segurar, porque ele é nascido do Espírito. Para nascer do Espírito, verdadeiramente nós temos que depositar o nosso coração e falar para o Senhor, para que nós possamos ser usados. Desde Gênesis a Apocalipse, nós temos exemplos de que é nascido do Espírito. Quando nós começamos a ver José, nascido do Espírito. Quando nós começamos a ver Moisés, por que clamas a mim? Diga meu povo que Mas é nascido do Espírito. Quando nós começamos a ver o seu sucessor Josué passando o Jordão, é nascido do Espírito. Quando nós começamos a ver Josué rodeando a cidade ali, 7 vezes, e no 7º tocar a trombeta e gritar, é nascido do Espírito. Só os nascidos do Espírito conseguem alcançar o que Deus ele quer. Só o nascido do Espírito, por mais que na esfera humana é uma coisa absurda, mas ele crê, e aí acontece, porque Deus está mandando, Deus ele está falando para contigo e para comigo, né? Quantas das vezes nós vemos irmãos testemunhando coisas aqui que os médicos ficam perplexos, né? Os advogados, os juízes ficam perplexos, é porque eles foram nascidos do Espírito. Para vivenciar essa situação, irmãos, nós temos que nascer do Espírito. Para nós sentirmos isso, nós temos que fazer como Nicodemos, buscar os pés de Jesus, buscar a sua face. Não adianta você se agarrar com o seu líder, não adianta você se agarrar com o presbítero, não adianta você se agarrar com o pastor, não adianta você se agarrar com a tua mãe, com o teu pai. Não. Só vai vivenciar, só vai sentir isso quem é nascido do Espírito. Só aqueles que falaram para o Senhor e aceitarem a Ele vivenciar a palavra. Não adianta você só viver a palavra também aqui na igreja, não. Tem que viver a palavra lá fora. É no teu trabalho, é na tua faculdade, é no teu curso, é no ônibus. Aonde você esteja, tem que ser nascido do Espírito. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. Falei com os irmãos que não sabiam o que Deus queria. Louvo a Deus pela vida do diácono Adolino, porque na escola bíblica eu estava ali segurando Deus, a palavra, se for por esse caminho aí. Mas Ele faz da maneira que Ele quer, como Ele quer. Tem um versículo na Bíblia que diz: onde abundou o pecado, superabundou. Por que você tem voltado para o pecado? Por que você tem olhado para o Egito? Por que você tem olhado para trás? Por que você tem retrocedido e tem feito aquilo que Deus ele não se agrada de ti? Deus manda falar para você, é contigo mesmo que Ele está falando. É contigo mesmo que Ele está falando. Você tem feito aquilo que não aprova ao Senhor. E Deus ele está te dando uma oportunidade. Deus ele está dando uma oportunidade para você retroceder, você voltar. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Nascido do Espírito, vive as coisas do Espírito. Nascido do Espírito, exala as coisas do Espírito. Nascido do Espírito, canta só hinos do Espírito. Nascido do Espírito, prega só as coisas do Espírito. Nascido do Espírito, evangeliza só as coisas do Espírito. Nascido do Espírito, só fala as coisas do Espírito. Nascido do Espírito, só ouve as coisas do Espírito. Nascido do Espírito, só sente as coisas do Espírito de Deus. Pai, bendito é o nome do Senhor. Nascido do Espírito, faz a diferença no Espírito lá fora. Nascido do Espírito, quando senta do lado de alguém que não conhece a palavra do Senhor
Senhor fica incomodado em evangelizar, fica incomodado em pregar a palavra. Aquele que está sentado do teu lado já sente que você é diferente. Aquele que está perto de você já sente que você é diferente. Aquele que está do teu lado no trabalho sente que você tem algo diferente. Nascido do Espírito de Deus. Onde estão os nascidos do Espírito de Deus nessa noite? Onde estão os verdadeiros adoradores que adoram Ele em Espírito e em verdade? Aonde estão aqueles que estão separados em barra de jangada? Nascido do Espírito para impactar aqueles que são nascidos na carne, para se transformar em Espírito. Deus vai levantar um exército verdadeiramente impactado com o nascido do Espírito, para impactar aqueles que ainda estão nascidos da carne. Vão ser transformados pelo poder de Deus, pela glória de Deus que irá descer. Vão ser impactados. Se não aguentar, aqui dentro não vai ficar, porque aqui dentro é tempo santo, glorificado e exaltado pelo nome do Senhor. Aqui dentro só fica quem é nascido do Espírito. Aqui dentro só fica quem Ele separou. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Para ser nascido do Espírito paga um preço. Para ser nascido do Espírito não é de qualquer jeito, de qualquer maneira não. Para ser nascido do Espírito não é quando você quer ler a palavra. Ah, hoje eu vou ler, amanhã eu não vou. Para ser nascido do Espírito não é hoje eu vou orar, amanhã eu não vou. Para ser nascido do Espírito não, hoje eu vou jejuar, amanhã eu não vou. Para ser nascido do Espírito não, hoje eu vou lá para o irmão comigo evangelizar, amanhã eu não vou. Para ser nascido do Espírito não, hoje eu vou cantar, amanhã eu não vou. Não, nascido do Espírito tem compromisso com a palavra do Senhor. Nascido do Espírito tem zelo pela palavra do Senhor. Nascido do Espírito se incomoda com as coisas de Deus. Nascido do Espírito tem comprometimento com a sua palavra. Louvado e bendito o nome do Senhor. Temos que ser como Nicodemos. Temos que buscar o Mestre. Temos que buscar a sua face. Está chegando um tempo, amada igreja, que você não andará mais com a sua Bíblia. Está chegando um tempo em que ser crente, a dificuldade vai ser tremenda. Se eu não me engano, na China ainda é proibido. Mas se vocês pararem para analisar, é o povo que mais cresce dos evangélicos na face da terra. É o povo que mais persiste. Eu me lembro bem numa festividade no Rio de Janeiro, na mocidade, numa consagração, nós levamos o irmão Marcos Ponsantos, Campo de Boa Esperança. Na época era evangelista, pelo tempo provavelmente deve ter sido ainda pastor. E ele levou na parte da manhã algo que impactou a igreja, a mocidade, a tempo mesmo. Quando ele começou a mostrar os slides, irmão Valmir, dos pregadores, dos evangélicos na China, ele começou a passar as fotos de como que os nascidos do Espírito lá pagavam o preço. E de acordo com que ele ia passando as fotos, cada vez mais ia ficando mais profundo. Crente sendo morto, a pedrada, crente sendo morto, a paulada, crente sendo tirado de dentro de casa, mas não negava Cristo, mas não negava Cristo. Esse verdadeiramente é nascido do Espírito. Esse verdadeiramente fala para o Senhor: Senhor, eu não saio daqui enquanto a minha bênção não chegar. Esse verdadeiramente está no Vale do Japão, lutando com o anjo, falando: não saio daqui. Estamos vivenciando no Brasil. Por qualquer palavra hoje nós paramos de servir a Cristo. Por qualquer coisa hoje nós não fomos mais na igreja. O irmão não falou comigo: eu não vou na igreja hoje. O irmão, o presbítero Júlio não apertou minha mão, hoje eu não vou na igreja. É nascido do Espírito ou é nascido da carne? Nascido do Espírito, o irmão não apertou minha mão, o presbítero Júlio, a paz do Senhor. O irmão provavelmente deve ter passado por mim, não me viu, mas eu estou cumprimentando o irmão. O nascido do Espírito não se abate por qualquer coisa, não. Aquele que é nascido do Espírito, ele é cheio. E quando ele é cheio, tem algo para poder passar. Glória a Deus! Falamos que nós o amamos, falamos que nós o adoramos, falamos que nós o seguimos, falamos muitas das vezes para ele: Senhor, eis-me aqui. Mas quando aperta a primeira prova, a primeira coisa que eu faço é pular fora do barco. É igualzinho Pedro, vem, ele vai por cima das águas. Daqui a pouco o primeiro vento começa a afundar,
vai, ele segura e fala: eis, homem de pequena fé. Estamos assim, irmão. Jesus falando: vem, vem. E quando você vai, o primeiro vem, você já começa a cair. E muitas vezes Jesus quer segurar na mão, ele está puxando a mão, milagre, deixa eu afundar. Tem alcançado isso? Quem é nascido do Espírito, irmãos, quando ele falou: vem, você vai. Vem, eu estou aqui, mas eu estou indo. Está apertando, mas eu estou indo. Está difícil, mas eu estou indo. Porque não tem outro caminho, não. Ou é esse ou é aquele. E se você ficar brincando muito, ninguém sabe quando ele vai vir. Ninguém. E uma dessas brincadeiras, se você estiver lá do outro lado, você fica. Por isso a preocupação com ele nessa noite, com a tua vida espiritual. Ele fala dessa maneira contigo, para que você retorne ao nascimento do Espírito, para que você retorne à casa do Pai, para que você volte a adorar, glorificar e exaltar o nome dele. Nascido do Espírito, irmãos, não olhe para o lado, não olhe para o outro, nem para trás. Sabe por quê? Minha Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque ele quer o arco, corta a lança, queima o carro no fogo e diz para você: atentai-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado sobre toda a terra. Por que temeis? Por que parais no meio da caminhada? Por que olhais para trás, olhais para o outro? Não! Fica lá em Filipenses, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da vocação em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. O alvo é Ele. Por mais que muitos te chamem de um lado, te chamem de outro, por mais que o adversário fale: você não vai conseguir, mas você fala com ele: Senhor, me sustenta, me guarda, porque se não for o Senhor na minha vida, o que será esse dia? Irmãos, não for prosseguir, teria mais algum choque para poder entrar mais as horas do Sifão. Nós fomos treinados lá no Rio para respeitar o horário. E assim, agradeça a Deus por essa oportunidade. Agradeça a Deus por ter me dado essa oportunidade. Confie que Deus ele falou com algumas pessoas especificamente. Louvado bendito o nome do Senhor. Amém. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, em nome de Jesus. Tem alguns anúncios aqui para fazer, porém eu vou deixar eles para o final de vez. Eu tenho certeza que Deus falou com vocês aqui. Existem pessoas aqui dentro que precisam desse novo nascimento. Pessoas que precisam retornar para Jesus. Ninguém veio aqui nesse lugar à toa. Eu quero que você fique em espírito e em oração nessa noite. Há uma batalha espiritual sendo travada aqui. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo falou com pessoas aqui: vai lá. Mas aqui dentro o diabo quer fazer essa pessoa sair da mesma maneira. Mas em nome de Jesus não vai sair assim. Eu quero convidar você aqui, você que quer restaurar sua aliança com Deus, você que ouviu essa palavra, e ela falou no seu coração. Irmãos, existe uma palavra que diz em Isaías 55, que nada que sair da boca de um homem de Deus, nada que sair da boca do Senhor, ela vai voltar vazia. Essa palavra vai prosperar dentro de você. E falou contigo nessa noite. Eu quero te chamar, você que veio aqui hoje, veio simplesmente, você ia para outro lugar, você veio para ir, não, vou para a igreja hoje. Você está afastado, você precisa renovar sua aliança com Deus. Você não aceitou a Cristo ainda, mas veio sentir o desejo de estar aqui nessa noite. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Vem a primeira pessoa. Bate palma e dá glória a Deus, porque Deus vai trazer essa pessoa aqui. Cadê a segunda pessoa? Vem que Jesus está te chamando. Pode vir. Vem a segunda pessoa, em nome de Jesus. Vem a segunda pessoa, glória a Deus.